Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37 a seguir. Irmãos, chegando com mais conteúdos da palavra de Deus nesse dia, já convido você para ficar até o final do conteúdo também. Se possível, você deixar o seu joinha, também o seu comentário, aleluia. Desde já eu já quero te fazer um apelo, irmãos. Você que não é crente ainda, você que não é cristão, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida, tá bom? Que Jesus possa abençoar você. E Deus é tão bom que Ele deu seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos tenhamos vida e vida com abundância. E Jesus quer te salvar, irmãos. Aleluia. Então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Ei, eu vou repetir. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus quer te salvar. Amém? Então vamos para a palavra nesse dia. Já convido você para ficar até o final do conteúdo, que a gente vai estar orando logo mais no final do conteúdo. Glória a Deus. Isaías capítulo 37 a seguir. Vamos para a palavra nesse dia. Tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Também enviou ele como mordomo Sena, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, coberto de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta, para lhe dizerem: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para os dar à luz. Aleluia. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz de oração pelo resto que ficam. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia. Deus é bom. Foram, pois, seus servos do rei Ezequias ter com Isaías. E Isaías lhe disse: dizei a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Aleluia. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá uma nova, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua própria terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbano, porque ouvira que se havia retirado de Laquis. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então ouviu ele dizer a respeito de Tirate, rei da Etiópia, saiu para te fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiro a Ezequias, dizendo: assim falarei a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria.
Eis que já tem ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e serás tu livrado. Aleluia. Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Harã e Rezefe, e os filhos de Etem que estava em Telassar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Onde está o rei de Amate e o rei de Aparte e o rei da cidade de Sefaravai, Rena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Aleluia. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado sobre os querubins, tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Inclina, ó Senhor, no teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria têm assolado todos os países e suas terras, e lançado no fogo os seus deuses, porque deuses não é, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, no Deus de Israel, portanto me fizeste a tua súplica contra Senaqueribe, rei de Assíria. Aleluia, glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, contra quem alçaste a voz e ergueste os seus olhos ao alto, contra os santos de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subiam os cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortei os seus altos cedros e as suas falhas escolhidas, e entrei no seu cume mais elevado, o bosque do seu campo fértil. Aleluia. Deus poderoso, Deus de poder e de glória, eu cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito.
Não ouviste que já há muito tempo eu fiz isso, e que já desde os dias antigos o tinha determinado? Agora, porém, o executei, para que fosse tu o que reduziste as cidades fortificadas a montões de ruínas. Por isso seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, tornarão-se como a erva do campo, e como a relva verde, e como o feno dos telhados ou do campo, que se queimaram antes de amadurecer. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Mas eu conheço o teu sentar no teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. E isto te será por sinal, e este ano comereis o que espontaneamente nascer, e no segundo ano que daí proceder, e no terceiro ano semelhai e colhei, plantai vinhas e comei os frutos dela. Aleluia. Glória a Deus. E isto será por sinal, comereis o que espontaneamente nascer, e no segundo ano que daí proceder, e no terceiro ano semelhai e colhei, plantai vinhas e comei os frutos delas. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pois o restante da casa de Judá que sobreviveu tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparam, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Aleluia. Pelo caminho por onde veio, por esse voltará, mas dessa cidade não entrará, diz o Senhor. Aleluia. Porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, enquanto ele adorava na casa de Nisroque, seu deus, a Adramelé, que Sarizeu, seus filhos, uma mataram a espada e escaparam para a terra de Arará. E Esaria, Tom, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Esse foi o capítulo 37. Vamos para o capítulo 38. Aleluia.
Irmãos, continua aqui conosco, né? Logo mais no final do conteúdo a gente vai estar orando, tá bom? Deus é bom, Deus é poderoso. Ele está aqui e também está aí juntamente com você. Vamos para a palavra nesse dia. Naqueles dias Ezequias adoeceu e esteve à morte, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluia. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te agora, ó Senhor, pensou-te de que modo tenho andado diante de ti em verdade e com coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos? E chorou Ezequias amargamente. Aleluia, glória a Deus. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, no Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Aleluia. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu defenderei essa cidade. Isto te será da parte do Senhor com o sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Aleluia, glória a Deus. Eis que farei voltar atrás 10 graus a sombra no relógio de Acaz, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus pelos quais já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e de ter convalescido de sua enfermidade. Eu disse: na tranquilidade de meus dias hei de entrar nas portas do céu. Estou privado do resto de meus anos. Eu disse: já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. A minha habitação já foi arrancada e arrebatada de mim, qual tenda de pastor. Enrolei como tecelão a minha vida, ele me corta do tear, do dia para a noite, tu darás cabo de mim. Clamei por socorro até a madrugada, como um leão, assim ele quebrou todos os meus ossos, todo dia para a noite tu darás cabo de mim. Como a andorinha obrou, assim eu chorava e gemia como a pomba nos meus olhos se cansavam de olhar para cima. O Senhor, dando oprimido, fica por meu fiado. Aleluia, glória a Deus. Que direi, como prometeu, assim ele mesmo o cumpriu. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Aleluia, glória a Deus. Ó Senhor, por essas coisas vivem os homens, e inteiramente nelas está a vida do meu espírito. Portanto, restabeleci-me e fazei-me viver.
Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura, tu, porém, amando a minha alma, aliviaste da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Aleluia, glória a Deus. Pois não pode louvar-te o céu, e nem a morte cantaste os louvores. Os que descem para a cova não pode esperar na tua verdade. O vivente no vivente é quem te louva, como eu hoje faço o Pai aos filhos, Pai, notória a tua verdade. Aleluia. E o Senhor está prestes a salvar, pelo que, angindo meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ora, Isaías dissera: tome uma pasta de figos e a punho como cataplasma sobre a úlcera, e Ezequias sarará. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Deus de honra e de glória. Glória a Deus. Também dissera a Ezequias: qual será o sinal de que e de subir à casa do Senhor? Aleluia. Esse foi o capítulo 38. Vamos para o capítulo, aleluia, 39. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 39, irmãos. Aleluia. E continua conosco, irmãos. Fiquei conosco, continua até o final. A gente vai estar orando. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus. Naquele tempo enviou Merodach-Balatã, filho de Malatã. Aleluia, glória a Deus. Naquele tempo enviou Merodach-Balatã, filho de Baladã, rei de Babilônia, carta e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisas nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram ter contigo? Respondeu Ezequias: de uma terra remota vieram ter comigo, de Babilônia. Ele ainda perguntou: o que foi que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Aleluia. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia, Senhor.
Aleluia. Deus de poder e de glória. Eis que virão dias em que tudo quando houver em tua casa, juntamente com o que entresouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que de ti procederem e que tu gerares, alguns serão levados cativos, para que sejam eunucos ao palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Tua é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então disse Ezequias a Isaías: Tua é a palavra do Senhor que dissestes. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias? Aleluia. Esse foi o capítulo, glória a Deus, 39. Então vamos para o capítulo 40. Aleluia. Deus de poder e de glória. Deus está aqui. Aleluia. E Deus também está aí. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra nesse dia. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, em que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Todo vale será levantado, e será abatido todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escadoso aplanado. Aleluia, glória ao nosso Deus. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o diz. Uma voz diz: clama. Responde eu, que hei de clamar. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Aleluia. Seca-se a erva e murcha a flor, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Aleluia, glória a Deus. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobre um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Oh, glória a Deus.
Aleluia. Quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com pesos, e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou com seu conselheiro ensinou, com quem tomou ele conselho, para que lhe desse entendimento, e quem lhe mostrou a vereda do juízo, quem lhe ensinou conhecimento, e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota do balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Aleluia, glória a Deus. Nem todo o Líbano basta para o fogo, e nem os seus animais bastam para o holocausto. Aleluia. Todas as nações são como nada perante ele, são por ele reputadas menos do que nada, e como coisa vã. A quem, pois, podeis assemelhar a Deus? Ou que figura podeis comparar a ele? Quanto ao ídolo, o Atife funde, e o Orive o pobre de ouro, e forja cadeias de prata para ele. Aleluia, glória a Deus. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe uma madeira que não aprodece, procura para si um artífice perito, para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos ficou isso mesmo? Ou não tendes entendido desde a fundação da terra? E ele, o que está sentado sobre o circo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, é ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nela habitar. Glória a Deus. E ele o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Aleluia. Na verdade, mal se tem plantado, mal se tem semeado e mal se tem arregado na terra o seu trono. Quando ele sobra sobre eles, e cercam-se, e a tempestade o leva como a bragã. Aleluia. A quem, pois, me comparareis, para que o lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e verdes quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor.
e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, e é inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Aleluia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 40. Isaías capítulo 40. Aleluia. Irmãos e irmãs, esse foi o conteúdo de hoje. Já convido você para orar, colocar aí sua mão no seu coração, colocar seus problemas nas mãos de Deus, irmãos? E você que não é crente ainda, você que não é cristão ainda, você que ainda nunca aceitou a Jesus, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmão, da sua vida e da sua alma. Amém? Jesus quer te salvar. Então vamos orar. Você que está aí no seu serviço, você que está na sua casa, onde quer que você esteja, dá um minuto de oração, e vamos falar com o nosso Deus. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, aleluia, mais uma vez te pedindo licença para entrar na sua presença, ó Pai, nesse dia, nessa hora, Senhor. Deus, continua com as suas mãos estendidas sobre minha vida, sobre a minha alma, sobre a vida e a alma dessa pessoa que está nos ouvindo através desse canal diário de um deficiente visual, Senhor. Deus de poder, Deus de glória, Pai, visita agora, Senhor, essa pessoa onde quer que ela esteja, Pai. Deus de poder e de glória, Pai, também te peço, Senhor, nesse dia que o Senhor possa, Pai, abençoar essa pessoa e também, Senhor, o Senhor possa tirar todo o mal que estiver sobre essa família, sobre essa casa, Senhor. Deus de poder e de glória, Pai, tira tudo que não convém de Ti, Pai, de dentro dessa casa, de dentro desse comércio, Senhor, de dentro desse veículo, Pai. O Senhor possa, Pai, aleluia, cobrir com as suas bênçãos, Senhor. Derrama da sua glória sobre essa família, sobre essa casa, ó Pai. Deus de poder e de glória, que todo mal seja lançado por terra, Senhor. Deus, que toda tristeza nesses corações, Pai, venha ser retirado e seja cheio de alegria. Aleluia, Deus. Deus de poder e de glória, Pai, que toda dor, aleluia, seja repreendida, Pai. Dores de cabeça, dores na coluna, dores nas pernas, dores de cabeça, aleluia, Senhor, seja, aleluia, aliviada agora no santo nome de Jesus de Nazaré, que só Deus pode fazer o que o homem não pode, só Deus pode, aleluia, realizar milagres sem fazer nenhum cortes, aleluia, só Deus opera sem fazer nenhum corte, só Deus, aleluia, Ele está aqui, Ele está aí, em nome de Jesus, o Senhor da glória, Deus de honra, Deus de glória, vai visitando, Pai, agora nesse momento também, Senhor, hospitais, Senhor, aleluia, presídios, aleluia, Senhor, vai visitando, vai curando o que está precisando de cura, vai salvando o que está precisando de salvação, Senhor. Deus, eu também apresento, Pai, a cidade desse irmão, dessa irmã que está conosco aqui nesse canal do YouTube, Senhor. Deus, eu apresento nas suas mãos, Senhor, essa pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. Deus, eu apresento também nas suas mãos, Pai, nessa oração, todos os inscritos do canal diário de um deficiente visual, Senhor. Deus, que o Senhor possa, Pai, cobrir de bênçãos, aleluia, que o Senhor possa visitar agora, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que todo mal seja lançado por terra agora, em nome de Jesus, que todo mal
saia em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, aleluia, Senhor, continua conosco, Pai. Já te agradeço agora, Senhor, por essa pequena oração. Eu tenho certeza que é grandiosa, Senhor, com a sua palavra, ó Pai, que eu tenho certeza que o Senhor já ouviu nossas orações. Eu estou crendo que o Senhor vai fazer milagre através dessa oração, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu também te peço, Senhor, que todo mal sai em nome de Jesus. Que todo mal sai em nome de Jesus. Que todo mal sai em nome de Jesus. Está repreendido na autoridade de Jesus. Todo mal sai. Amém, irmãos e irmãs? Esse foi o conteúdo de hoje e amanhã estamos de volta com mais conteúdos da palavra de Deus. Você que não é inscrito ainda, se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E você que já é inscrito, continua conosco compartilhando, deixando o seu joinha e também o seu comentário. Amém? Amanhã estamos de volta com mais palavra de Deus.